Independência! 7 de setembro comemoramos a independência do Brasil. Uau! Isso de fato é muito importante, porque numa realidade onde nós nos encontramos com uma herança portuguesa, uma herança africana, indígena da própria realidade das Américas e depois com muitos outros imigrantes e povos, nós caminhamos na direção da afirmação da nossa identidade, de sermos brasileiros, uma coisa muito importante para a definição do nosso futuro, para na nossa caminhada seguirmos aquilo que somos no Brasil. Mas ao mesmo tempo, o Brasil é o mundo, porque gente de todo lugar esteve formando essa bela nação com todos os seus aspectos positivos e também complicados que precisam ser melhorados. Eu acho tão interessante que, de maneira semelhante, uma vez, o povo de Israel também teve a sua independência. Eles saíram de um momento de domínio, de opressão, em que precisavam sair, digamos assim, do colonialismo daquela época. E na descrição de Êxodo 12:38, ao contrário do que a gente imagina, nós ouvimos dizer que uma multidão de estrangeiros se uniu a eles. E a gente descobre o quê? Que a independência, a identidade israelita não era um critério étnico que estabelecia uma sobreposição contra os outros, mas era exatamente uma mistura de pessoas que conheciam um Deus que projetou a redenção por meio de um povo, mas era um Deus que era um Deus de todos os povos. E aí esse lugar tão tênue e especial de achar a sua identidade e de perceber o seu papel num contexto maior é um grande desafio. Eu lembro de Lutero, disse uma coisa muito interessante, que o cristão verdadeiro, ele é, digamos assim, o mais livre de todos os homens, porque ele não está sujeito a ninguém, mas somente a Deus. Mas ao mesmo tempo ele é o mais servo, porque ele existe para servir a todos. Então, neste momento, quando a gente celebra a nossa independência, vamos dizer sim, viva o Brasil! Independência que vence a morte. Independência que prepara o futuro, que faz caminhar uma grande nação. Mas é tão importante celebrar essa diversidade, essa mutualidade e especialmente o nosso compromisso diante do mundo, o nosso papel de responsabilidade. Independência não existe para mera autonomia e autossuficiência, mas existe para que, mediante o grande Deus de todos os povos, nós possamos mostrar nosso caminho de ser bênção para o Brasil e para o mundo todo. E Deus abençoe o nosso querido Brasil. Olá, que bom que você se conectou. Nesse momento eu convido você a se juntar a nós para louvarmos a Deus, para adorarmos e para meditarmos na sua palavra. Então, convide outras pessoas, replique esse convite desse vídeo e vamos juntos louvar a Deus. Senhor.
Bom dia, meu nome é Cecília e sou missionária entre os povos indígenas lá na região de Roraima. E é uma alegria ver como Deus tem trabalhado, não só na minha vida, servindo ao Senhor lá, mas também na vida dos nossos irmãos indígenas, que mesmo sendo de culturas e tradições diferentes, o mesmo Evangelho tem feito diferença na vida deles. E como somos tão gratos a Deus por Ele mostrar frutos do Evangelho, tanto na nossa vida quanto na vida deles. E que você hoje também possa se alegrar no Senhor, sentir realmente no seu coração que o Senhor trabalha e Ele dá os frutos na sua vida. Que todos nós hoje juntos possamos nos alegrar e agradecer pelo que Ele tem feito. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não és tanto tempo, se não és tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer,
escrever em teu amor. Mais amor em mim. Esse é um momento muito especial, é o momento que nós apresentamos os nossos pedidos de oração e também os nossos motivos de gratidão. Então eu quero te convidar neste momento para orar junto comigo. Senhor Deus e querido Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és o Deus das nossas vidas e porque o Senhor cuida de nós, Pai. Obrigada por tudo, por cuidar de mim, por cuidar da minha vida. Eu quero te agradecer pela vida, pela IBNU, por cada pessoa, por cada membro, por cada missionário, por cada pessoa que participa, por cada pessoa espalhada pelo mundo afora, Pai. Abençoa cada um. E o Senhor conhece o coração e as necessidades de cada um que estão aqui, que está ouvindo essa mensagem, que está ouvindo essa oração agora. Que o Senhor atenda conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda os desempregados, aqueles que estão precisando de um trabalho, aqueles que estão doentes, Senhor, que estão precisando de cura, Pai, aqueles que estão precisando de consolo, aqueles que ainda sofrem com outros motivos de doença ainda afetados pelo Covid, Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, Senhor. Abençoa cada um de nós e nos dá uma semana abençoada. Em nome de Jesus, amém. Candeia, candeia, candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. Vou contar para vocês o que é candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva. Tem um bico de chaleira de onde sai um cordãozinho. Pondo fogo no cordão, o azeite vai queimar. E enquanto o azeite houver, tudo vai se iluminar. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Foi Jesus que ensinou o que é ser candeia. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. É candeia, é candeia. E candeia tem que iluminar, tem que brilhar, tem que mostrar nas obras que faz, para que os homens exaltem a Deus que tudo faz. Jesus disse que o olho é a luz do nosso corpo. Se o olho é mau, o corpo é mau. Se o olho é bom, o corpo é bom. Preste atenção, que mostra em você no seu coração. Porque aquele que é bom no interior irá brilhar. Não adianta ler a Bíblia e não ser candeia. Não adianta dar oferta e não ser candeia. Não adianta ir à igreja e não ser candeia. Já contei para vocês o que é ser candeia. Orai e vigiai, meu irmão. A noite é muito longa. Põe azeite na candeia. Fique atento, não deixe apagar. O dia virá
Nesta semana especial, quando milhões de brasileiros estão esperançosos, orando pela nossa nação, pedindo paz, direção e bem-estar, nada melhor do que refletir na palavra divina para buscar orientação. Vamos pensar hoje sobre a terra de nosso Senhor. Como é que é essa história? Vamos ver. Eu achei interessante ver o que o texto de Isaías, capítulo 9, nos apresenta e como nós vemos ali uma série de questões interessantes que podem ser uma referência de reflexão para a nossa realidade brasileira quando estamos pensando aí nesta semana da pátria que está terminando. A Bíblia nos diz o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Quando nós lemos Isaías capítulo 9, é importante entender o que está acontecendo aqui. Nós temos um cenário no 8º século antes de Cristo. Se você olhar com atenção, em Isaías, no capítulo 6, se fala do momento em quando aquele jovem profeta de Judá foi chamado por Deus por volta do ano 740 a.C., no desfecho do reinado do rei Uzias, que tinha reinado por 52 anos, durante um período de bastante prosperidade, bem-estar e relativo crescimento naquela ocasião. E agora eles estavam passando momentos difíceis que passava a ser algo como uma ameaça crescente por causa do cenário internacional e por causa das crises internas de Judá. E, portanto, o que estava acontecendo? Nós vamos ver que um novo poder internacional, uma grande potência conquistadora, que era o Império Assírio, né? Nós ouvimos falar de nomes importantes da história, como Assurbanipal, como Senaqueribe, grandes assim conquistadores. Então, a ameaça à Síria, ela se expande e vai chegar à terra de Judá e vai, na verdade, destruir o reino do norte. Isaías está no sul. E nesse período a coisa ficou tão difícil porque nós temos até nesse momento de instabilidade uma guerra dos arameus, né, junto com o reino do norte, assim chamado de efraimitas, contra Judá e o reino do sul. Você imagina a cabeça do Isaías, muito jovem, né, e recebendo uma missão da parte de Deus para lidar com isso. É muito importante descobrir e estudar a história, porque
As crises que a gente enfrenta hoje já foram uma realidade no passado. Por isso, entender a Bíblia não é só um exercício, digamos assim, puramente místico, mas é entender o que a sabedoria milenar, assim, encaminhada por Deus, nos traz para entender a nossa realidade hoje. Portanto, quando nós vemos o que está acontecendo aqui, nós vamos descobrir que há uma descrição desse momento difícil, né? Nós temos os resultados dessa situação que envolveu essa ameaça à Síria, esse conflito chamado Sírio-Efraimita contra Judá, que está refletido, inclusive, no capítulo 7 de Isaías. E aí ele diz, olha, dizendo que Deus, que supervisiona e dirige a história, tinha humilhado a terra de Zebulon e Naftali, que ficam na parte norte, né, por causa dessa situação de instabilidade geopolítica, mas é que ele haveria de honrar no futuro a Galileia dos gentios, o caminho do mar, a famosa estrada que os romanos depois chamaram de Via Maris, e que era tão importante nesse caminho que ia do Egito até a Mesopotâmia, a grande estrada que ligava os impérios da antiguidade. E no meio desse contexto aparecem duas coisas que chamam a atenção. Uma é a devida descrição desse momento difícil. Então, nós vemos aí a referência ao que eles enfrentaram, a gente vê que havia o que é chamado no verso 4, o jugo daqueles que o oprimiam, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do opressor, e tudo isso haveria de ser quebrado por uma ação e intervenção divina. Quer dizer, você tem aqui uma palavra de constatação do momento difícil, de sofrimento, de juízo, de desequilíbrio sociopolítico da região e, ao mesmo tempo, uma palavra que aponta para o futuro e que apresenta uma palavra de esperança. Por isso, é interessante, né, dizer que Deus haveria de honrar a Galileia dos gentios. É curioso isso, porque nós estamos vendo que a ameaça externa é gentílica e a gente pensa, Deus está do lado dos gentios ou está do lado do povo de Judá? Por que a Galileia dos gentios vai ser abençoada? E que Deus haveria de fazer essa coisa tão especial que é o povo que caminha em trevas, viu uma grande luz, e aquele que vivia na terra da sombra da morte, sobre eles raiou uma luz, e aí Deus fez crescer a nação, aumentou a sua alegria, e traz aí uma lembrança da vitória lá do passado de Gideão, na ocasião contra os midianitas, que é mencionado no verso 4, trazendo uma espécie de celebração com uma expectativa extraordinária de bênção para o futuro. É interessante, porque eu já vi gente fazer um negócio curioso, tentar assim ver se consegue achar alguma coisa ligada a nações do mundo dentro da Bíblia, e que não tem nada a ver. Uma vez eu vi um pessoal tentando dizer que certos países da Europa, ou até mesmo os Estados Unidos e recentemente o Brasil, que se a gente procurar direitinho, você vai achar em algum versículo que fala sobre esses países. Na verdade, é muito difícil, improvável que a gente possa fazer esse tipo de conexão, que até mesmo é um tanto quanto artificial. Mas, na verdade, o que a gente pode dizer e ver sobre essa realidade nossa é o ensinamento que vem na palavra divina e como uma condição semelhante nos ajuda a entender quem nós somos, como nós devemos caminhar, para onde iremos, à luz daquilo que Deus fez e disse na sua palavra. Então nós temos algumas questões interessantes e que vale a pena pensar. Afinal, o Brasil é a terra de nosso Senhor? Ou a terra de nosso Senhor é Judá, Jerusalém e, digamos assim, a terra de Israel? Como é que a gente entende isso? É interessante observar que aqui a gente começa a ver um deslumbramento assim, dos profetas para constatarem duas coisas interessantes.
que Deus mostra o seu agir de maneira um tanto quanto particular, porque ele age a partir de um ponto de referência na história, e ao mesmo tempo esse agir divino é um agir pleno, é um agir universal. Então, é verdade que Deus começa a agir na história dos patriarcas, ele traz promessas, ele vai agir de maneira peculiar na terra de Israel, ele vai chamar essa nação de um povo escolhido, de um povo que tem, digamos, uma missão muito particular. No entanto, vai ficando claro que o Deus da Bíblia não é um Deus judeu, não é um Deus brasileiro, não é um Deus americano, europeu ou japonês, seja o que for. Deus é o Senhor do universo, que se revela num ponto da história, age por meio da nação e o seu propósito é trazer a sua bênção, a sua salvação através da história, chegando a todas as nações. Por isso é muito interessante ver que o papel que Israel desempenhava desde o início da sua história era um papel chamado sacerdotal. Era um papel de tornar conhecido esse Deus que se revelou a todos os povos. Então, nesse sentido, é muito interessante que a Bíblia nos apresenta uma proposta que não é assim um mero elogio de qualquer tipo de nacionalismo, que é até engraçado, né? Cada povo tentando puxar Deus mais para o seu lado, como a gente gosta de dizer, não, Deus é brasileiro, mas será que é isso mesmo? Então a coisa não vai bem por aí. E o que a gente aprende? A gente aprende que para entender esse agir divino, que é um agir que se destina a agir com poder, a agir com misericórdia, com justiça, que envolveu assírios, babilônios, gregos, romanos, fenícios, povos da antiguidade, e agia de maneira muito peculiar na terra de Israel, na terra de Judá. Veja o que a gente descobre na Bíblia. Descobre que para entender isso você deve compreender com atenção todo o contexto da história, toda a realidade que está acontecendo ali, senão você não sabe de fato do que é que o texto está falando. E quando o Evangelho é pregado e anunciado a todas as nações, a palavra clara da Bíblia é que esses povos precisavam ser entendidos. Deveria haver uma sensibilidade para aquilo que Deus também construiu na história, como nós vemos em Atos 17, quando Paulo vai dizer lá em Atenas que Deus determinou que cada povo habitasse no tempo certo o seu devido lugar, o que inclui naturalmente a nação brasileira. E o que é interessante é que nós temos um elemento assim bem paralelo da realidade brasileira com a realidade da terra de Judá nos tempos de Isaías. Olha que coisa interessante. Nós temos uma situação quando vemos um povo que sofreu por causa da realidade dos poderes internacionais dominantes na sua história. A realidade brasileira, esse Brasil que nós conhecemos, curiosamente, né, que nasce aí na Páscoa de 1500, né, que começa aí a crescer sob a égide da cristandade e que tem, né, a sua marca muito ligada a isso. Esse Brasil, como nós estamos lembrando e celebrando nesses dias, ele está com 200 anos de independência, mas passou 322 na condição de colônia, de uma nação em condição de domínio. E mesmo independente, o Brasil tantas vezes esteve sob interesses internacionais superiores à sua própria decisão interna. Então, é interessante que o pequeno Judá e o pequeno Brasil no cenário internacional têm elementos curiosos. Da mesma maneira, a história de Judá e de Israel passa por um momento, olha que coisa interessante, de bastante bem-estar e prosperidade para um processo de decadência espiritual e social. Um dos problemas mais graves que nós vemos, que Isaías vai levantar sua voz a esse respeito, e também
Nós vamos ver outros profetas falarem com força. Na época de Isaías também viveu Miqueias, também viveu Amós, que deve ser lido e percebido, né? E também viveu Oséias. E eles deixam claro que havia injustiça social, exploração das pessoas mais necessitadas, ou seja, aquilo que envolvia o âmago da lei, que tinha a ver com amar a Deus e amar e respeitar o próximo, começou a perder a força, e nós vemos uma situação de tremenda instabilidade, o que é bastante semelhante à história da nossa formação de nação. Uma nação muito promissora, com riqueza natural, com uma diversidade impressionante de paisagens, um dos lugares, assim, sem nenhum ufanismo, mais espetaculares do planeta. A gente vai ver que essa história tem uma certa similaridade e toca fundo quando a gente lê na Bíblia e vê o que acontece no nosso contexto. Pensando nisso, já que é tão importante conhecer a realidade bíblica, é muito importante conhecer a realidade brasileira. Parece que não, mas grande parte dos brasileiros nem conhecem o Brasil direito. Então, o que a gente pode definir aqui como características assim, muito presentes na realidade brasileira? É interessante que o Brasil é um país, uma nação que foi formada de uma maneira assim, muito curiosa e muito diferente. Nós temos uma variedade cultural. Um país que a gente pode dizer, eu me lembro uma vez que eu estava num lugar e alguém disse para mim, ó, você vai lá encontrar o fulano. Eu falei, como é que é o fulano? Ele disse, ó, ele tem cara de brasileiro. Eu falei, você está de brincadeira, né? Como assim cara de brasileiro? Cara brasileira é uma cara africana, é uma cara europeia, é uma cara mestiça, é uma cara asiática. Todas as caras do mundo cabem no passaporte do Brasil. Nós somos uma diversidade étnica, uma mistura muito grande. E mesmo assim, um Brasil onde nós temos uma diferença social muito intensa. A gente já ouviu a frase que às vezes dói, né? No Brasil, 10% da população não tem do que reclamar e 90% não tem a quem reclamar. Então nós temos gente assim numa condição extraordinária de vida e ao mesmo tempo temos pessoas que lutam para sobreviver. Nós temos então uma situação muito curiosa, muito peculiar e que marca um tipo de sociedade muito peculiar e diferente. Eu posso dizer isso porque eu conheço 63 países no mundo. Eu nunca vi, nem mesmo na nossa América Latina, nada que seja de fato semelhante ao Brasil. E é interessante isso porque, aí falando um pouquinho bem da nossa realidade, eu tive 3 experiências que me chamaram a atenção. Uma foi conhecer um pouquinho de perto, ler a história de uma das maiores literatas da história brasileira, que foi Clarice Lispector. Ela amava e lamentava saber outras línguas além do português. Ela, que nasceu na Ucrânia, veio para cá, para a rede brasileira, né, em 1922, e se tornou uma pessoa de alta sensibilidade para mostrar essa realidade nossa. E é curioso, porque os judeus, especialmente vivendo na Europa Oriental, ela é de família judaica, eles dificilmente conseguiram uma relação de sintonia com a cultura local. Além de Clarice Lispector, me chamou a atenção, visitando o Museu Stefan Zweig, em Petrópolis, conhecer a história de uma personagem literária importantíssima na Europa de fala alemã. Ele também era judeu austríaco e veio decepcionado com tudo que acontecia naquele ambiente europeu de conflito. E ele foi convidado para participar de um evento em Buenos Aires e parou no Rio de Janeiro. E as palavras dele foram que, nossa, eu estou num ambiente, num contexto de civilização, num ambiente natural tão impressionante que Zweig se apaixonou pelo Brasil e chegou até mesmo a ter uma utopia assim, tão impressionado com a realidade brasileira, que ele escreveu um livro que marcou a história chamado Brasil, País do Futuro. Apesar de a gente entender o contexto, a pergunta é como é que isso marcou
tão profundamente a vida de um grande gênio da literatura universal, ao ponto dele dizer, não, eu não quero mais sair daqui. Curiosamente, eu tive uma experiência com um amigo professor nos Estados Unidos de origem coreana. E ele falando do seu desejo de visitar o Brasil para uma ocasião específica, e aí eu falei com ele e falei, olha, sabe que o Brasil é um pouco diferente de outros países? Ele falou, eu tenho certeza disso. E ele me contou a sua experiência, que estando na América do Sul, viu numa ocasião o país, né, da América do Sul, onde os descendentes de coreanos estavam ali vendo um jogo da seleção local e torcendo contra a seleção local, porque eles se sentiam maltratados, não recebidos, discriminados. Aliás, muitas minorias que vivem em países estáveis se sentem profundamente rejeitadas. E ele disse que numa ocasião veio ao Brasil, o Brasil jogou uma partida de futebol importante num torneio internacional e naquele dia o Brasil perdeu. Você já pensou no 7-1, né? Mas não foi o caso. O Brasil perdeu e ele ficou impressionado porque os descendentes de coreano brasileiro choravam, se sentindo muito brasileiros. E ele falou, nunca vi isso em lugar nenhum. É claro que a realidade brasileira é marcada por uma série de problemas, temos aí desafios, mazelas e dores, mas é muito interessante tentar entender um pouquinho mais da nossa realidade. Olha que coisa interessante. O Brasil, claro, não é perfeito, mas em relação à realidade mundial, é um lugar marcado por diversidade única e uma tolerância diferenciada. É claro que nós temos racismo, temos questões assim, mas não se compara ao que se vê em grande parte da realidade. O nível de permeabilidade social brasileira, até pela própria condição de mistura étnica da população, é bem diferente. O Brasil é curioso, em vários lugares do mundo as pessoas não acreditam em nada, aqui o pessoal acredita demais, né? O povo religioso, o povo marcado assim para baixo todo santo ajuda, né? Acho que às vezes a coisa até ultrapassa. No Brasil. Nós temos uma realidade de religiosidade muito intensa em todas as camadas da população. Enquanto em vários lugares do planeta o jeito de pensar é muito marcado pela ordem, pela racionalidade, pela organização assim previsível. Eu me lembro de um amigo que esteve na Alemanha durante um tempo e aí um dia alguém o convidou para almoçar no domingo seguinte e disse, no domingo que vem, quantas salsichas, quantas batatas você vai comer? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. A gente sabe como a gente funciona, né? Nunca. Na hora a gente vê, né? Esse jeitão brasileiro, e seja, nesse mundo de demarcações muito delimitadas, o brasileiro é o povo da preponderância do pessoal. Eu já várias vezes na minha vida tentando explicar para estrangeiro, dizendo, se alguém te oferece uma comida, se alguém te dá um negócio, um presente, você não pode devolver, falar, não, eu não quero comer isso. Você dá aquela disfarçada. Você sabe muito bem como é que funciona isso, né? A gente perde a piada, mas não perde o amigo. Essa questão das relações sociais muito forte e também uma cultura muito marcada por aquilo que a gente conhece como a cultura da vantagem. A gente precisa, né, fazer um negócio, a gente dá um jeito. E sabe o que é curioso? Que a maneira de ser, desde os tempos bíblicos do Israel antigo e até mesmo do povo judeu na história, tem um pouco disso, né? Eu vejo os brasileiros dizendo, não, a gente é que criou esse negócio de dar um jeito. Pois é, em hebraico, inclusive em hebraico moderno, a gente tem uma expressão, uma frase que se chama lehistader, que significa dar um jeito. A gente sabe que dar um jeito pode ser jeito errado, mas às vezes dar um jeito significa agir com criatividade no momento de imprevisibilidade para que a gente possa fazer o bem de verdade. Então nem sempre esse negócio é negativo. Esse povo brasileiro, que coisa! O povo que gosta de andar bonito, ou o valor da estética, é o lugar onde as pessoas mais se enfeitam, mais se preocupam com limpeza, com higiene, com estética. Não é à toa, né, que
Brasil uma das referências mundiais e, juntamente com isso, é o povo que gosta de festa, do jeito que acontecia na história do Israel antigo, que tinha pelo menos 7 grandes festas por ano. Esse negócio de estar junto, essa santa muvuca, esse negócio de todo mundo estar ali comendo junto, aquela coisa que a pessoa sente um senso de pertencimento celebrativo, que, aliás, foi uma das grandes forças da caminhada do povo de Deus na história brasileira, foi fazer exatamente uma coisa que não é apenas de explicação racional, mas de celebração da vida. E é um povo que realmente deixa a gente sem entender direito, né? Olha a diferença, né? É difícil no mundo, talvez das 10 nações mais poderosas em termos de recursos naturais, o Brasil é o único que não tem armas nucleares, é o único que não passou por um grande embate bélico assustador. No Brasil, a gente faz uma coisa que os estudiosos chamam de sublimação da guerra, que é exatamente dar atenção exagerada ao esporte e ao humor, né? A guerra das piadas, a gente sempre está fazendo brincadeira e fazendo piada de tudo, que é um mecanismo social do povo brasileiro de lidar com as circunstâncias que parecem não ter qualquer expectativa de solução imediata. Nem sempre isso é tão bom, mas mostra para a gente que tipo de povo a gente tem desenvolvido. E, surpreendentemente, apesar do brasileiro às vezes se colocar numa posição crítica, desvalorizar a si mesmo, dizer que tudo que tem lá em outro lugar é melhor do que o nosso, que no Brasil isso aqui é ruim e tal, e está sempre reclamando, e às vezes de barriga cheia, é interessante que o pessoal diz sempre que não esquenta a cabeça não, vai dar tudo certo. É aquela frase que você tem depois de uma conversa de você botar tudo para fora, o que parece que não tem jeito, mas existe um otimismo surpreendente, existe uma expectativa esperançosa que marca essa realidade de um povo que luta contra a injustiça social, que luta contra os privilégios indevidos de muita gente, que luta contra uma herança que traz uma enfermidade sociopolítica na nação, e que não temos ainda contemplado horizontes assim suficientemente promissores nessa direção, e, ao mesmo tempo, esse povo brasileiro diferente, esse povo que celebra, que faz festa e que sofre, tem um enfoque existencial da vida, vivendo intensamente essa realidade profunda da sua experiência peculiar, que tem marcado aí a história. Portanto, é muito valioso a gente prestar atenção nessa realidade brasileira para ver o que a gente pode encontrar na Escritura, depois de tentar entender um pouco mais do nosso país, que é nossa responsabilidade. Paulo fez grande diferença. Por quê? Porque Paulo conhecia a realidade do que era o Império Romano, ele conhecia o mundo grego, ele podia pregar o Evangelho aos gentios. A gente vê que os profetas eram não só gente atingida por Deus, não só gente que falava do futuro, mas eram pessoas que podiam sentir a dor da população, que sabiam transmitir um recado que fosse correspondente às circunstâncias que eles estavam envolvendo. Um grande problema de pessoas no ambiente religioso brasileiro é muitas vezes viver numa situação de relativa alienação em relação à realidade. E eu vejo duas dificuldades aqui. Uma, que as pessoas que aparentemente estão preocupadas com uma realidade, vamos dizer, dita espiritual, não olham para o mundo real e vivem quase que de maneira platônica nessa realidade que as afasta de entender a situação real das pessoas. E a outra questão, que é muito comum em ambientes evangélicos, é uma romantização
do universo estrangeiro, deixando a realidade brasileira no segundo plano. Então, muitas vezes a gente pensa, se o Brasil fosse a Suíça, ou fosse a Alemanha, ou a Inglaterra, ou a Escandinávia, ou os Estados Unidos, ou o Canadá, ou não sei o quê, como se esses ambientes fossem ambientes, de fato, tão promissores assim, que nos levaria a abrir mão da nossa própria identidade e responsabilidade perante a vida. Todas as nações, todas as culturas, todos os povos têm os seus aspectos positivos e favoráveis, devemos aprender uns com os outros, mas é ingenuidade ter uma postura meramente negativa e crítica sobre o que a gente vê, ou meramente romântica e idealizadora que não nos ajuda a lidar com a vida. Por isso eu acho a Bíblia espetacular, porque essa Bíblia que nós lemos de Isaías 9, ela é muito realista. Ela fala da realidade das coisas, descrevendo tudo o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, entra com uma proposta de esperança num mundo que envolvia a nação da aliança, o agir particular de Deus e a sua promessa universal. E olha que coisa interessante que aparece aqui. A gente vê a promessa da bênção que atingiria a Galiléia dos gentios, que ficava no Reino do Norte, que era um reino apóstata, que a gente poderia imaginar, olha, depois do que esse povo fez, e depois da vinda dos assírios, acabou, não tem mais esperança. Eu vejo muita gente falando isso sobre o mundo, a realidade, e até sobre o Brasil. E nesse ambiente de conflito, de expectativa terrível, do cenário internacional e da realidade interna de Judá, a gente vai ouvir, a frase que vai ecoar através da história. Até arrepia, gente, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Porque a pergunta é, será que dá para a gente ter alguma esperança no governo do Reino do Norte de Israel? Ou até mesmo no governo de Judá, depois que o rei Uzias morreu, e o cenário é o mais assustador possível. E então a gente tem aqui a expectativa de que tem um nascimento que tem algo a ver com a realidade da época, mas que aponta para um rei davídico pleno que vai ser retomado, porque essa palavra, essa profecia que aparece aqui, ela vai aparecer depois no Novo Testamento, na ocasião do nascimento de Jesus. Exatamente lá, quando a gente abre o Evangelho de Mateus, nós vamos ter essa referência de que Isaías estava falando da bênção de Israel e de todas as nações, incluindo o Brasil, de que a sintonia com o governo divino que haveria de chegar em plenitude seria o caminho a ser seguido. E olha que coisa interessante, nós vamos ver que tipo de expectativa nós temos em relação como é que Deus abençoa o mundo e a nação. Ele é maravilhoso conselheiro. Como é que funciona a vida? A vida precisa de diretriz. Como é que funcionam as pessoas que ajudam o mercado, a vida, os conselheiros, os terapeutas, aqueles que têm a visão e dizem, olha, isso é melhor dessa maneira, olha, a sua saúde vai ficar bem assim. Então, da parte de Deus, o seu governo traz uma diretriz de vida, uma sabedoria única que vem do próprio Senhor. A gente sabe que grande discussão na vida é, afinal de contas, quem é que manda aqui? Quem é que é dono do poder? Nos tempos bíblicos, peraí, a bola está com a Síria, a bola está com o Reino do Norte, o Reino do Sul, e agora é com a Babilônia. Quem é que tem o poder? Deus poderoso. Todo o poder humano é limitado, da noite para o dia acaba. Não tem perenidade. Então, a ideia, volte-se para Deus que tem o conselho, e isso vai se manifestar nesse rei davídico pleno que irá nascer. O poder, na verdade, pertence a ele, e olha que coisa bonita, num tempo antigo, quando a gente vê Deus com poder mais distanciado, ele é chamado de Pai e Pai Eterno. Só a palavra Pai por si só já traz essa relação de
proximidade, intimidade, né? É interessante, né? É a coisa muito que o brasileiro quer ouvir, é a relação da pessoalidade, né? E eu acho tão interessante porque a Bíblia, longe dos tratados intelectuais abstratos e distantes da vida, ela se preocupa demais com isso, né? No Israel antigo, alguém tem a sua identidade definida pelo seu pertencimento à comunidade. Você vê Paulo escrevendo cartas no mundo antigo, onde era difícil isso, e ele escrevia mandando lembrança para todo mundo. Parece coisa de brasileiro o final de Romanos, assim, lembrança para o fulano, manda um abraço para não sei quem, olha, a Trifena, a Trifosa, o Julião, o Nereu. É muito interessante. Isso está muito mais próximo da nossa realidade do que de ambientes ditos muito evoluídos nos dias de hoje. E ele é o príncipe da paz. Ele é um pai que permanece para sempre e é o príncipe da paz, que é exatamente essa questão: quem é que vai trazer a regulação adequada entre os seres humanos e dar fim aos conflitos e às guerras e, de fato, fazer que a gente não esquente a cabeça não, porque vai dar tudo certo. Só o príncipe da paz. E olha a palavra de esperança: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido, com aquilo que o brasileiro tanto deseja, com justiça e retidão, desde agora para sempre, e a vontade de fazer isso, a garra, que é maior do que qualquer torcida ou jogador da Copa do Mundo, é o zelo do Senhor, dos exércitos, do Senhor poderoso, que haverá de fazer isso. Portanto, nós devemos celebrar nessa semana a nossa brasilidade. Nós devemos agradecer a Deus pela nossa identidade, por sermos uma nação que, de certa forma, engloba muito de universalidade. E que tem uma responsabilidade, porque, como sendo um país de preponderância de recursos, eu diria recursos humanos, recursos naturais, recursos em diversas áreas da vida, o povo de Deus, construindo essa realidade brasileira, tem uma responsabilidade enorme na sua maneira de ser e de agir. E muito disso envolve esse lado bom da brasilidade, e envolve um cuidado e uma atenção especial sobre os aspectos negativos que também marcam a nossa cultura. E nós não podemos abrir mão dessa identidade cultural que marca a nossa realidade brasileira, tão abençoada pela presença direta ou indireta da palavra divina e da influência da pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente que começou como nação numa Páscoa, a gente que recebeu gente de toda parte, a gente que teve pessoas na história que eu gostaria, até estou com a Bíblia brasileira de estudos aqui, especialmente marcada para isso. Eu quero lembrar um pouquinho da história de Dom Pedro II, o imperador que amava a Bíblia. Conta a história, e vale a pena a gente observar, que Dom Pedro II estudou em Paris a obra de Rabinovitz, a legislação criminal expressa no Talmud. E ali, em Cannes, em 1888, ele se encontrou com o rabino-chefe de Marselha, Benjamin Moshe, numa reunião que durou mais de 2 horas. Ao sair, o rabino, conforme o historiador Eduardo Prado, declarou: Majestade, sois mais que um imperador e sois um filósofo e um sábio. Ele foi, olha, imagina, no século XIX, visitou o Oriente Médio, a Síria, o Egito, o Líbano e, claro, principalmente Israel. O ponto alto da viagem foi em Jerusalém. Ele escreveu ao ministro francês, na ocasião: pela sua posição elevada, domina quase toda a Terra Santa, que produz o efeito mais surpreendente, qualquer que seja o lado pelo qual se aproxima. A ela cheguei 3 vezes. Depois da queda da monarquia, Dom Pedro estudou hebraico, estudou provençal e editou um livro, Poesia Hebraico-Provençal do Rito Israelita, e que ele foi capaz de fazer
versões, tradução do hebraico para o português, do português para o hebraico. Ele tinha um grande amor pela cultura hebraica e ele certamente foi um imperador que amava a Bíblia e se dedicava a ela e a lia todos os dias. Com todos os aspectos que se possa criticar de Dom Pedro II, os aspectos positivos e favoráveis da sua vida foram marcados pelo impacto da Bíblia e da palavra divina. Essa tradição tão positiva e favorável que nos chegou, em parte, com elementos muito positivos que vieram da tradição católica e depois da tradição protestante e evangélica, certamente, através dessa inspiração e através desse compromisso, desse enfoque que a gente vê, né, de Isaías, que saindo de um elemento particular, com uma série de problemas, nós devemos ter inspiração para ser bênção para o Brasil, abençoar o Brasil e fazer dessa nação um canal de bênção através da vida das pessoas que bebem da sabedoria que moldou a história do Israel antigo, da tradição ocidental e das terras brasileiras e certamente na nossa vida para fazer diferença no mundo. Para terminar, eu queria trazer aqui uma pequena poesia e reflexão, porque você está pensando assim, ô Sayão, você está muito otimista aí, só enchendo a bola do Brasil, porque é a Semana da Pátria, né? Mas a gente sabe que o Brasil, na verdade, está muito ruim, e aqui, ó, como diz o ditado pessimista, eu sabia que não ia dar certo. Não ia dar certo o Brasil, não ia dar certo Israel, nem Judá. Então eu peço que no nosso desfecho você ouça com atenção essa nossa palavra poética. Foi descoberto o Brasil. Chegou o seu Cabral e dizia o pessimista, eu sabia que não ia dar certo. Foi por um país de inquisição que o Brasil foi colonizado. Aqui foi o índio subjugado e o negro escravizado. E para salvar a vida, chegou aqui o judeu refugiado. Nessa terra explorada só podia dar tudo errado. E o país foi ficando complicado. Gente muito rica, gente muito pobre, povão discriminado. Favelas se multiplicam, o morro está dominado. A política mata esperanças, o corrupto está confortado. De repente, no vai tudo errado, surge o inesperado. Como no Israel do passado, quando o Eterno se fez revelado, seu caminho improvável fez dar certo o errado. Foi aqui que povos em conflito acharam um abraço apertado. Aqui, meu nego tornou-se afago acarinhado. Na América dividida, que o país aqui ficou unificado. Aqui negro e branco, judeu e árabe, japonês e coreano foram irmanados. Aqui o evangelho chegou apequenado e cresceu no meio do povo para lá de bagunçado. No meio da incerteza surge um povo para lá de apaixonado, juntou o melhor do brasileiro com a graça do Pai amado. Essa gente abençoada que de madrugada atende o necessitado, gente amada, de solidariedade ao desamparado, com a cara e a coragem, vira missionário para o drogado. Esse povo maluco faz missão em lugar jamais visitado. É gente estranha, que pouco sabe teologia, mas chora pelo Senhor crucificado. Não tinha como dar certo, nunca foi explicado. Quem o Brasil conhece aqui foi abraçado, volta chorando, abalado. Quem viaja o mundo e aqui vem pisar, logo se vê para sempre mudado. Mas o povo complexado acha demais o que é de fora sem ver seu país diferenciado. E ainda diz que Deus é brasileiro sem nem ficar corado. Heresia, Deus não é brasileiro, nem estrangeiro, nem vale ser comentado. Mas que ele resolveu visitar essa terra, ninguém poderá ter duvidado. Por isso, eu não perco a esperança na terra onde vai dar tudo errado. Deus surpreende, resolve agir com graça onde nada podia ser esperado. Foi nesse estranho Brasil que o Pai soprou o seu vento abençoado, a terra de todos os povos onde nada ia dar certo. Tudo está sendo mudado, o Deus de toda a graça sempre fez dar certo o que só podia dar errado.
Deus abençoe o Brasil. Bom, eu quero compartilhar com vocês uma grande bênção que nós tivemos agora nessa última semana, né? Entre os dias 2 e o dia 8 de setembro, o Ministério Integre, junto com algumas outras pessoas, nós pudemos ir até a cidade de Betânia, no Piauí, onde pudemos fazer um trabalho muito especial, uma viagem missionária que foi impactante, principalmente para nós. Fomos com certeza transformados, moldados pelo Senhor nas nossas vidas e pudemos ser uma grande bênção. Tivemos ali uma equipe muito especial com médicos, enfermeira, advogado, economista, administrador, pastor, enfim, com uma grande quantidade de pessoas servindo em diversas áreas. Tivemos atendimento médico na área de clínica geral, na área de cardiologia, na área de endocrinologia, na área de pediatria, muita parte também de enfermagem, cuidando ali de curativos, imobilização. Tivemos oportunidade de aconselhamento bíblico, de conversar com as pessoas, de consultoria jurídica. Tivemos a oportunidade de ter um tempo muito especial com os missionários, abençoando a vida deles, aquelas pessoas que têm dedicado a vida ali em Betânia do Piauí, que saíram de diversas regiões do país para morar ali e dedicar um tempo especial para aquelas pessoas, e pudemos cuidar delas de uma forma muito gostosa. Tivemos palestras sobre saúde da mulher, cursos com trabalhos manuais, preparando aquelas pessoas, testemunhos de vida muito impactante, pregação da palavra, aulas de escola dominical e de tantas outras coisas para crianças, adolescentes, jovens, adultos. Tivemos um culto de jovens ali no sábado à noite muito especial. Então foi uma grande oportunidade que o Ministério Integre, juntamente com outros ministérios da IBNU, como o Lucas 21, que é o Ministério de Médicos da nossa igreja, pudemos realmente ser uma grande bênção. E fica aí o convite. Fique ligado no Integre, fique ligado no nosso Instagram, participe de todas as nossas celebrações para você saber quando teremos uma nova viagem ou uma nova oportunidade de servir. Que Deus te abençoe. Que eu participei da viagem missionária para o sertão do Piauí. Eu queria dizer para vocês o quanto foi maravilhoso ficar aqui esses dias. Muito bom conhecer essas pessoas. Eu fiz palestras sobre a saúde da mulher, conversei com essas mulheres, expliquei tudo sobre autoexame, sobre prevenção, planejamento familiar, com várias comunidades. Foi um tempo muito gostoso. Também pude dar o meu testemunho, pude ouvir essas mulheres, conversar com elas, conhecer a história de cada um. E realmente esse sertão é encantador. O sol brilha desde o amanhecer. Estamos aqui no interior do Piauí, na cidade de Betânia, apoiando o projeto Novo Sertão. A gente veio com a equipe do Integre Jovem, junto também com outras pessoas que vieram para ajudar. A gente especificamente trabalhou na área da saúde, onde a gente pôde oferecer atendimento médico para 4 comunidades, tendo uma média de 80 atendimentos em cada comunidade. A gente também teve bastante doação de medicação, onde a gente pôde realmente atender efetivamente a demanda que cada um deles tiver. A gente pôde atuar na área de pediatria, de cardiologia, endocrinologia, clínica médica, além de toda a área geral de enfermagem, da pessoa que ficou na farmácia. Então a gente conseguiu dar um atendimento de qualidade para aquelas pessoas. Foi tudo muito gratificante para nós, foi uma experiência muito legal que nós sorriso de
de cada uma das 4 comunidades que tiveram essa oportunidade desse exato momento. Então a gente queria agradecer muito pelo IBNU ter nos dado essa oportunidade. E queremos agradecer todas as doações de medicação que a gente teve em abundância, que foi o que permitiu que a gente conseguisse levar esse atendimento. Muito obrigada! Esse é o momento na nossa celebração que nós separamos para dedicar parte daquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos para o nosso cuidado, para o cuidado da nossa casa, dos nossos familiares, como dedicação a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito para nós. E nós, como igreja, temos desenvolvido um ministério de capacitação, de alcance dos mais necessitados, de evangelização em várias partes do Brasil e em vários lugares do mundo. E como igreja nós queremos continuar fazendo isso o quanto e por quanto tempo Deus nos permitir. Nós sabemos que cada vez mais as pessoas têm se envolvido em situações de dificuldade, situações de desespero. Nós vivemos uma situação pós-pandêmica onde várias questões sociais foram abaladas, relações familiares, problemas com relação ao emprego. E a IBNU tem trabalhado através da indicação e da orientação do Espírito Santo em alcançar essas pessoas, em levar uma mensagem de paz, uma mensagem transformadora para essas pessoas. E também nós temos feito trabalhos de ação humanitária, levando alimentos, levando roupas, distribuindo ajuda humanitária em vários lugares do mundo, e temos feito isso através de homens e mulheres que têm sido tocados pelo Espírito Santo de Deus para contribuírem com essa missão. Por isso, nós damos a oportunidade nas nossas celebrações para você também participar conosco. Você que está nos assistindo, não importa de que lugar você está do mundo, a IBNU tem aí as informações disponíveis de como você pode contribuir. Também nós temos uma contribuição no nosso site para pessoas que moram fora do Brasil. Se quiserem contribuir com os projetos IBNU, você pode acessar lá ibnu.com.br/contribua e você vai ter uma possibilidade de contribuir com recursos vindo de outros países. Eu queria orar nesse momento para que o Senhor continue orientando a liderança da igreja, continue orientando também as nossas estratégias de missão, abrindo portas, nos dando oportunidade de sermos bênção na vida de todas as pessoas que pudermos alcançar. Ore comigo nesse momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos resgatou, te agradecemos porque o Senhor transformou a nossa vida e parte dessa gratidão agora nós queremos dedicar através desses dízimos e ofertas que são depositadas aqui, que são entregues aqui na IBNU. E nós queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito continue nos orientando. Nós sabemos que várias coisas que temos feito aqui na IBNU têm abençoado as vidas das pessoas que têm chegado até nós. Tem pessoas que têm recebido um auxílio, um apoio no momento certo das suas vidas, e nós agradecemos ao Teu Santo Espírito por isso, por essa orientação, por esse direcionamento que Ele tem dado a nós. E pedimos, Senhor, continua nos usando, continua abrindo portas, continua nos direcionando para os projetos que nós devemos apoiar, para as vidas que nós devemos alcançar, para que essas vidas possam também, em conjunto conosco, louvar e engrandecer o Teu nome por todos os bens que o Senhor tem feito a nós. Te pedimos também, ó Pai, orientação do Teu Santo Espírito na administração dos recursos aqui na IBNU e principalmente, Senhor, nos nossos lares, nas nossas casas, para nós termos um entendimento sadio, saudável de qual é a forma correta de gerirmos os nossos recursos, aquilo que a Bíblia nos apresenta a respeito das nossas finanças, termos uma visão saudável, ó Pai, a respeito do dinheiro e das coisas que o Senhor tem entregue a cada um de nós. Abençoa os nossos missionários que estão aí agindo em vários lugares do mundo, dá a eles também sabedoria, dá a eles capacidade, dá a eles saúde, para que eles continuem realizando essa Tua boa obra de transformação de vidas. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos por todas as bênçãos, aquelas que nós conseguimos ver e as incontáveis que chegam até nós todos os dias. E oramos no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém.
Ai, eu desisto. Eu não consigo sozinha. Eu preciso de uma mãozinha. Oi, turminha, tudo bem? Eu tava aqui tentando mudar essa estante de lugar. Mas, gente, ela é muito pesada. Eu não consigo sozinha. Será que vocês podiam me dar uma mãozinha? Sim? Ai, obrigada, galerinha. Obrigada mesmo. Tem vezes na nossa vida que a gente precisa de uma mãozinha extra, né? Que sozinho a gente não consegue. Falando nisso, isso me lembrou uma história. É uma história que tá na nossa Bíblia, em Êxodo 17. É a história do Josué contra os amalequitas. Vocês conhecem? Não? Então vou contar pra vocês. Aconteceu que os amalequitas estavam tentando invadir lá o povo israelita que estava em Redefim. E aí, Josué foi convocado lá por Moisés, e Moisés falou para Josué: convoque alguns dos seus homens e vá logo cedo lá combater os amalequitas, que eu vou subir o alto da colina sobre a vara de Deus e vou resolver isso, né? Foi mais ou menos assim. Aí o que aconteceu? Ao raiar do dia, Josué partiu com seus homens para combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur, com seus dois amigos, né, Arão e Ur, subiram a colina e foram lá para o alto. E então Moisés se colocou orando a Deus e pedindo a Deus e levantando seus braços. E toda vez que Moisés erguia seus braços, ficava com os braços erguidos orando, Josué ganhava a batalha, né? Ficava ganhando a batalha. Só que toda vez que Moisés abaixava os braços, porque imagina ficar o dia inteiro com os braços levantados, dói muito, né? Mas toda vez que Moisés não aguentava e descia seus braços, os amalequitas é que ganhavam. Então, Moisés ficou lá, continuando a fazer força lá, orando a Deus, erguendo os braços, Josué ganhando. Moisés abaixava os braços, eles perdiam. Só que chegou uma hora, né, o dia inteiro rolando essa batalha, essa guerra entre os amalequitas e os israelitas, que Moisés não estava mais aguentando ficar com os braços levantados. Só que Moisés não estava sozinho. Moisés tinha dois amigos lá, lembra? Arão e Ur. Então sabe o que eles fizeram? Eles colocaram uma pedra para Moisés se sentar e cada um deles levantou os braços de Moisés. Assim, apesar dos braços de Moisés estarem doendo muito, ele conseguiu ficar com os braços erguidos. E ficando com os braços erguidos, Josué venceu a batalha contra os amalequitas. Olha que legal, gente, como a amizade pode salvar toda uma nação. Então, olha só, como é bom a gente ter amigos, né? E ter gente que a gente pode contar. Arão e Ur foram lá para levantar os braços de Moisés. Mas que esses braços levantados, orando ao nosso Senhor, fizeram com que Josué conseguisse vencer a batalha contra os amalequitas. É tão bom, né, gente? Olha só, na nossa Bíblia mostra lá os amigos que a gente pode contar. Estão lá para nos dar uma mãozinha, literalmente, né? Enfim, vamos agradecer a Deus? Vamos? Então vamos lá. Senhor meu Deus, muito obrigada por todos os amigos que o Senhor bota no meu caminho. Todas as pessoas que podem nos dar uma mãozinha e que nós possamos ser também essa mãozinha para todos aqueles que precisam. Obrigada por estar no nosso caminho, nos orientando, nos guiando e nos abençoando. Obrigada, Senhor. Obrigada, turminha! Até a próxima! Olá, dia 18 de setembro a gente tem aquele encontro legal, Juntos e Misturados 2. E vai acontecer na Arena BTG, ali na Marginal, no estacionamento do antigo Extra, onde a IBNU se reunia depois da pandemia, ali naquele período. A gente vai participar da celebração e depois a gente vai lá para a Arena BTG. Então, a partir das 13 horas, nós nos encontramos lá para a gente fazer um piquenique junto a panelas, que a gente vai poder levar de casa e depois a gente compartilha com todo mundo. Tem uma lanchonetezinha lá também, então vai dar para pegar alguma coisa, um espetinho, tem uns pratos ali e tal, então dá também, tá? Importante, vá com roupas
bem gostosas, confortáveis, tênis, que a gente vai ter brincadeiras, vai ter jogos, vai ter oportunidade de quem pratica tênis e beach tênis poder jogar também, tá? Mas faça sua inscrição para que a gente possa se preparar melhor para as brincadeiras, tá bom? Então você é super especial, a sua presença da sua família não tem nenhum custo, tá? Então, mas faça a inscrição, tá bom? Esperamos vocês! Já estamos aí a todo vapor com o ensino da IBNU nos podcasts da Bíblia, então você não pode perder. Você que ainda não está participando, nós temos Provérbios e Hebreus às quartas-feiras e sábados às 19 horas. Então vem participar, vem estudar com a gente nesses livros tão preciosos de sabedoria e de aprofundamento na palavra. Vem com a gente. Kalimera, Polikala, Evcharistópoli, é grego. Pensa que eu estou falando grego? Estou falando sim. Sabe por quê? Porque na IBNU vai ter festa grega regada a azeite no dia 11 de setembro. Um dia muito especial, a partir das 4 da tarde, uma festa cultural, uma festa especial de valores que tem a ver com os nossos queridos amigos e irmãos gregos. Não perca, seja você também participante desse jantar, festa, momento especial de cultura, de alegria na festa grega na IBNU. Bom dia, queridos! Eu sou a Paraskevi e quero avisar vocês, quero informar vocês que 11 de setembro, 4 horas da tarde, temos um evento muito especial. Quem tem boca vai para a Grécia. Vamos que tem um evento bem grego. Vamos que tem comida grega, sabores da Grécia. E também comigo, vem para me ajudar os meus colegas. Como você sabe que eu participei o mais famoso programa culinário aqui no Brasil. E vem junto comigo o Daniel, o Mário e a Fernanda. Vocês vão perder essa oportunidade, conhecer gente e também aproveitar, conhecer a cultura, a comida, a dança grega. O valor é 160,29 e lá inclui todas as bebidas e também, só para vocês saberem, vai que tem um dia muito boa. Eu espero todos vocês lá. Beijos, Filáquia! Mais uma vez queremos agradecer a sua participação aqui conosco na celebração online IBNU. A IBNU tem feito essa celebração todos os domingos às 9h30 da manhã. E nós queremos convidar você a ser nosso parceiro na divulgação desse conteúdo, na divulgação das aulas, do ensino, nas outras palestras, nas lives, tudo que a IBNU tem desenvolvido aqui nesse canal. Então, convido você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber as nossas notificações e também acompanhar as nossas postagens, tanto no Instagram como no Facebook, falando dos eventos, das atividades que a IBNU tem desenvolvido e que vai desenvolver ao longo do ano de 2022. E nós, na semana que vem, estaremos aqui de novo, às 9h30 da manhã, próximo domingo, e você é um convidado mais do que especial para participar conosco novamente. Que Deus o abençoe, que você tenha uma semana cheia da graça e da misericórdia de Deus e que você possa ser um canal de bênção para as outras pessoas que estão aí ao seu redor. Nos vemos na semana que vem. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Mas se eu aqui
começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não és tanto tempo, se não és tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mas essa a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever